Mas será que vale a pena fazer justiça mesmo depois de tantos anos? O Edição Extra foi o antigo DEOPS e a Comissão da Verdade mostrar que as histórias da época não devem ser esquecidas. 50 anos já se passaram. Parece muito, mas para quem viveu a ditadura militar no Brasil, as marcas permanecem. A tortura, a repressão e a censura são temas que marcaram a sociedade brasileira, uma época que dificilmente será esquecida. Resistência e repressão sempre teve ao longo de toda a história do Brasil. A gente procura mostrar que esse aqui foi apenas um dos lugares utilizados pela repressão, que aqui muitas pessoas foram presas, torturadas e muitas foram mortas, inclusive nesse edifício. O Memorial da Resistência de São Paulo tem como missão a preservação das memórias da resistência e da repressão. E o Memorial da Resistência ele fica justamente no DEOPS, que é a Delegacia Estadual de Ordem Política e Social, onde tem as celas. Quando os presos entravam em uma cela como essa, eles nem sabiam quando ia ser a próxima vez que iam ver a luz do sol. As paredes riscadas e as camas de palha representam uma época de tortura e dor que luta para não ser esquecida. Então, onde tem resistência vai ter repressão e o contrário também. A gente conta por meio da fala, não é, das memórias das pessoas que resistiram, que estiveram presas aqui. Mas o trabalho de reconstituição não foi fácil. Ex-presos políticos foram chamados para contar detalhes das celas em que ficaram, e não houve receio em esconder a dificuldade que tiveram em relembrar o passado. Para nos dizer como que eram as celas, como eram as inscrições, a cor da coluna, cores das portas, enfim. E no final também eles fizeram a inscrição nas paredes. Ainda há o corredor para banho de sol, né, que também era uma coisa importante para os presos irem, porque no geral assim, eles ficavam em 15 numa cela e precisavam se movimentar. E a ida ao corredor de sol seria bem importante. Além deles tentarem saber, nas outras celas, se alguém foi preso, ou se alguém foi assassinado, enfim. E só que teve vários presos que conversaram com a gente, que eles ficaram aqui mais de 3 meses e nunca foram para o corredor de sol. Essa busca de recobrar o que aconteceu no passado, a Comissão da Verdade, instalada em maio de 2012 por Dilma Rousseff, tem o desafio de descobrir o que realmente aconteceu entre 1964 e 1985. A gente não consegue desvencilhar o passado do presente. De forma objetiva, a Comissão da Verdade é um instrumento que os estados utilizam para lidar com violações de direitos humanos. Ou seja, depois de um passado de muitas violências, a Comissão da Verdade é uma das possibilidades que os estados têm para trabalhar o legado dessas violências no presente e esclarecer o que aconteceu nesse passado. As comissões da verdade elas têm diversas funções. Uma delas, e a principal, é justamente examinar e esclarecer as violações de direitos humanos desse passado. Além disso, a comissão tem uma função terapêutica, de terapia política mesmo. É a primeira vez que o Estado abre um espaço oficial para essas pessoas narrarem o sofrimento delas. As pessoas poderem falar, a gente sente que é uma forma também delas lidarem e superarem esse sofrimento do passado. E uma outra função importante da comissão aqui, que a gente tem avançado, é de conseguir aglutinar e mobilizar politicamente a sociedade para a gente conseguir não só a verdade, mas também conseguir a justiça. Então a nossa comissão aqui trabalha muito nessa perspectiva de que não é possível ter verdade sem ter justiça. Mesmo com todas as denúncias de tortura, repressão e censura, milhares de pessoas foram às ruas em São Paulo no dia 19 de março para pedir a volta do regime. Eles darem anos de chumbo, para mim foram os anos dourados. Para nós militares foi o maior sacrifício, mas eu reconheço que foi o melhor tempo do Brasil. Foi o melhor período da minha vida. Nunca vivi tão bem. Para mim foi ótimo, porque não cometia nenhuma infração, né? Eu acho que para o cidadão normal foi bom. Eu acho que uma visita ao Memorial da Resistência, eu acho que é uma oportunidade de você conhecer um pouco mais da história. Não podia dar água, né, que tinha levado choque elétrico, o remédio que tinha que dar. É importante mostrar o que aconteceu na esperança de que não se repita, né?
E é uma boa oportunidade também de falar sobre a questão dos direitos humanos, porque nós sabemos que muitas coisas que acontecem hoje, como a tortura que continua acontecendo nas prisões e em outros lugares, sequestros, desaparecimentos, isso é tudo remanescência da ditadura. Por isso que a gente acredita que é importante conhecer a verdade, é importante que os responsáveis sejam punidos, ou pelo menos conhecidos, né, porque muitos já morreram, e para a gente evitar que essas coisas continuem acontecendo. O que me parece, houve um pacto em que até agora os militares aceitam que as comissões da verdade trabalhem, eles não vão colaborar como não têm colaborado, e as comissões daí fazem o trabalho delas. E aí, por eles não colaborarem, eles imputam a comissão a característica de ser unilateral, de só ver um lado, de não olhar para os dois lados. A construção da democracia vai muito além de derrubar uma ditadura.